Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a prática espírita. Vamos falar sobre a implantação do Evangelho no lar. Eu trouxe aqui muitas informações porque às vezes você senta para fazer o Evangelho no lar e fica distraído sem saber como lidar com a prática, como montar, como organizar, como sentar à mesa, como conduzir, né, essa reunião semanal em seu lar. Então, a prática do Evangelho no lar, ela inclui, né, as orações, as leituras, né, a harmonia, as boas vibrações. Tudo isso é importantíssimo quando você se desprende para fazer o Evangelho no lar. A família, ao fazer uma oração, liga-se com Jesus. Eu sempre falo nas minhas lives que você precisa convidar o Mestre Jesus para participar com você. Assim como você convida o Mestre Jesus, você pode convidar todos os seus familiares que já partiram para o outro lado da vida. Você pode convidar o seu mentor espiritual, você pode convidar Dr. Bezerra, pode convidar Deus, Nossa Senhora, o santo da sua devoção. Isso não tem nenhuma importância para as pessoas que não conhecem o Espiritismo. Você pode convidar todos esses espíritos de luz sem problema algum. A família, ao fazer a oração, liga-se a Jesus. Onde estiver duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Então, precisamos entender um pouco mais sobre essas questões. Nancy, eu convido ou não irmãos, espíritos, amigos, espíritos conhecidos, né, para participar comigo, né, participar com a minha família, participar conosco do Evangelho no lar. Porque me disseram que a prática do Evangelho no lar, ela acaba trazendo muitos espíritos para o nosso lar e deixando fragmentos de desarmonia dentro dela. Quem te falou isso está totalmente equivocado. Porque a prática do Evangelho no lar, ela serve para harmonizar o ambiente, ela serve para unir as famílias e para trazer benefícios de boas vibrações, de cura interior, de cura espiritual e dessa aproximação com os mensageiros de luz. Continuando, o Evangelho no Lar é uma reunião singela e fraterna em que os membros da família consagram minutos importantes para falar em Jesus, dedicar-se à oração e alimentar a alma, unidos pelos laços eternos. Veja bem, olha quanta coisa boa dá para fazer, dá para observar no momento dessa prática do Evangelho no lar. Eu costumo falar para as famílias que, às vezes, você mora distante, você mora num local onde não tem uma casa espírita, você pode implantar o seu Evangelho no lar e semanalmente fazer o culto do Evangelho no lar sem nenhum problema, né? Não precisa você frequentar uma casa espírita se você não tem na sua cidade, e se tiver na sua cidade e você não frequentar, não tem problema nenhum, né? Faça de conta que é uma novena que você faz diariamente, como você tem pessoas que fazem uma novena todos os dias. Mas o culto do Evangelho não precisa de ser todos os dias. Você pode ler uma lição do Evangelho diariamente. Mas o culto do Evangelho no lar, né, você faz uma vez por semana no horário estabelecido com a espiritualidade, justamente para que ela possa, né, naquele dia e horário, né, fazer uma higienização do ambiente. Porque, afinal de contas, não somente você é beneficiada, como os vizinhos, os arredores do seu lar. Se você mora num prédio, aquele edifício todo ele está sendo beneficiado. O espírito Joana de Ângeles, na obra Mestre de Amor, nos faz um nobre convite. Dedica uma das noites da semana ao culto evangélico no lar,
a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Lembra que eu falei bem no começo? Gire a chave, abra sua porta e convide o Mestre Jesus. Não somente o Mestre Jesus, convide os seus irmãos, amigos, convide também em pensamento os irmãos encarnados que de repente estão deitados, dormindo, descansando, né? E a própria espiritualidade vão levar eles para assistir aí, né? Vão levar eles em desdobramento. Isso acontece também. O culto do Evangelho no lar é uma fonte de alegria e bênçãos para a família que o realiza. As entidades infelizes chegam a sentir verdadeiros choques ao temerem se intrometer nos lares que praticam o Evangelho no lar. Porém, nem todas as famílias o realizam com a seriedade, simplicidade e responsabilidade. Tem pessoas que fazem o seguinte, eu até não... Claro, cada um tem a sua maneira de fazer. Tem pessoas que fazem do Evangelho no lar uma confraternização. Toda semana, né, essa pessoa manda fazer doces, salgados, para após a leitura do Evangelho, né, a preparação, tudo o que aconteceu ali, quando encerra, né, então vai tomar café, vai comer um bolo, tal, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas às vezes não é necessário isso. Se você quiser fazer essa confraternização mensalmente, né, tudo bem, mas toda semana, né, até mesmo nem é aconselhável, porque você vai fazer do seu evangelho um momento de comemoração. E essa não é a intenção da própria espiritualidade, o objetivo não é esse, né? Continuando, ele diz o seguinte: as entidades infelizes chegam a sentir verdadeiros choques. Por quê? Porque quando eles se aproximam da sua casa, ali tem uma luz diferente, né? Eu quero ir lá me aproximar, eu quero ir lá ver, eu quero ir lá bagunçar aquele ambiente. E é nessa hora, o que acontece? Nesse momento, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque lá já existe um anel, né, feito de luz pelos benfeitores espirituais, protegendo o seu lar dessas entidades. Porém, elas são levadas para estudarem com você, para participar daquele momento sublime de oração e de prece, certo? As entidades infelizes chegam a sentir verdadeiros choques ao tentarem se intrometer nos lares que praticam o evangelho no lar. Porém, nem todas as famílias o realizam com a seriedade, simplicidade e responsabilidade requerida. Assim que, não se comprometendo e nem tendo a persistência necessária, não conseguirão conquistar todo o bem que ele produz. Então, tem que ter seriedade, humildade, comprometimento, fé, confiança na espiritualidade, lembrando que todo aquele ambiente está sendo protegido por energias salutares, por vibrações de espíritos de luz que já estão ali preparando aquele ambiente para a realização daquela oração que é o Evangelho no lar. A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior que desejam a desunião e a discórdia. O ambiente torna-se posto avançado da luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. Então, naquele momento, como eu acabei de falar, a espiritualidade superior, os mensageiros de luz, já tomaram conta daquele ambiente, daquela casa, ali preparando aquele ambiente para que você e sua família se sintam bem, se sintam melhor e após o evangelho todos possam ter uma noite de sono reparadora. Lá do outro lado da vida, eles vão levar todos vocês que participaram do evangelho para assistir uma aula com aqueles espíritos que vieram para o seu lar. Quando uma família ora em casa, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto, todo o edifício se beneficia. Muitas pessoas falam que nas esquinas, nos arredores, todo mundo, né, é beneficiado por conta do evangelho no lar, e isso é a mais pura verdade, tá, gente? Então, quais são as sugestões para que o evangelho no lar realmente dê certo aí na sua casa, com a sua família? Não importa se você está fazendo sozinha entre aspas, encarnada, mas você pode fazer com a família, com os amigos,
com as pessoas da sua, que estão aí no seu coração, até mesmo com um vizinho, né? Se caso se ele for adepto aí de uma... Se ele for adepto da religião, digamos assim, do espiritismo e tal, ele pode participar sem problema algum, tá? Porque muita gente é cismado quando fala em espiritismo, muita gente já vai pensando aí que é coisa do demônio, é coisa de feitiçaria, mas não tem nada a ver com isso, tá, gente? Tudo isso aqui são preces, orações, da mesma forma que você praticava lá atrás, na igreja católica, o culto que você participou dos evangélicos, não tem muita diferença. É que no Evangelho no Lar, proporcionado pela doutrina espírita, realizado da forma, né, que eles colocam ali junto com o passo a passo, você vai sentindo uma diferença das demais religiões, tá? E aqui ele diz: a presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior. Então aqui você já sabe que você está ali protegida por uma galera, né, pelos espíritos de luz. A oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. O clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece o entendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro e em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores espirituais. Se as vibrações emanadas no lar são negativas, condensam-se formando nuvens escuras e doentias, que não são visíveis ao olhar humano. Então, veja bem, eu conheço muitas famílias que me falam assim: Nancy, eu não consigo implantar o evangelho no lar. No dia que é para preparar o evangelho no lar na minha casa, naquele dia acontece uma desarmonia, acontece algo que não havíamos planejado em termos de desarmonia dentro da casa, um bate-boca, aquela confusão danada. Gente, aquilo dali são os espíritos de ordem inferior que ele não quer que aquela reunião aconteça, entendeu? Por quê? Se estiver todo mundo em casa e você convida para sentar à mesa e metade não senta, ali você já fica com o coração, né? Já fica meio com raiva, né? Você já começa aquela desarmonia quando você sentou na mesa. Então, se você quiser sentar, colocar uma musiquinha no ambiente, para poder preparar aquele ambiente, para que você possa sentir essas vibrações de amor, pode colocar sem problema algum. E se a maioria das pessoas da casa não quiser participar, não tem problema nenhum. Sente-se com quem estiver ali junto com você ou até mesmo sozinha. Um dia eles vão perceber, o coração deles vão sendo preparados, porque durante o sono, aquela equipe espiritual, ela vai preparar toda a sua família e vai que de repente você está lá sentada preparando o seu evangelho e chega alguém que você jamais pensou que sentaria aquela mesa e começa: não, hoje eu vim participar, né? E de repente já chega com um livrinho na mão. Já chega com um livrinho na mão, né, para mostrar que já escolheu uma leitura para fazer naquele dia, entendeu? Isso acontece muito. E aqui, sugestões para o evangelho no lar. A assiduidade e a pontualidade são muito importantes, pois a espiritualidade também assumirá o compromisso de comparecer, levando apoio e o conforto através de energias benéficas e boas intuições. Então, Nancy, eu posso fazer o evangelho hoje na terça, na semana que vem eu faço na quarta, na outra semana não deu para fazer nem na terça nem na quarta, eu vou fazer na quinta. Não. Por quê? Porque a espiritualidade, no momento que você determina que é dia e horário para fazer aquele evangelho, o que vai acontecer? A espiritualidade já colocou lá na agenda deles aquele dia para preparar a sua família e estar presente naquele momento junto com você. E se você fizer um dia assim, nascer outra semana no outro dia, né, a espiritualidade tem muita responsabilidade e muito compromisso com outras pessoas também. Então, eles não estão ali a serviço, né, da sua casa, do seu trabalho, do seu evangelho, tá bom? Então, por isso é importante. Escolher dia e hora da semana em que seja possível a presença de todos os familiares ou daqueles que desejam participar, tá? A duração deve ser de aproximadamente de 20 a 30 minutos. Pode-se providenciar uma jarra com água para ser magnetizada pelos benfeitores espirituais com fluidos curativos.
tranquilizantes necessários para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Então, após o evangelho, terminou tudo, cada um pega seu copinho, coloca água, né? Toma aquela água, porque os benfeitores já colocou ali em cada uma um pouquinho das essências curativas para cada pessoa, né? E nesse momento você vai perceber o quanto é importante participar desses encontros, tá? E aqui eu fiz um roteiro bem rapidinho aqui, né? Na verdade, eu peguei na internet esse material, né? Que tá aí na FEB, divulgado para todas as pessoas que queiram participar, né? Primeiro, roteiro. Começa com uma prece inicial, que seja o Pai Nosso, que seja uma prece vinda do seu coração, lá com as palavras que você deseja, né? Fazer uma leitura do Evangelho, se você quiser começar o Evangelho do começo, você começa, se não, você abre aleatório e lê aquela leitura. Em seguida, você faça comentários breves, né? É importante deixar que todos que estão participando façam um breve resumo da leitura, né? Seja breve ali nas palavras. É importante ouvir cada pessoa o que achou daquela leitura. Isso é bom, tá? Emitir vibrações de sentimentos e pensamentos com palavras de amor, palavras de estímulo. Naquele momento da reunião, manter ali o seu pensamento elevado, conectado com os mensageiros de Deus. Fique ali reservada na leitura, porque às vezes você está sentado, igual eu estou aqui nessa cadeira, né, lendo essa mensagem. Mas meu pensamento não está aqui. Meu corpo está aqui, eu estou lendo, mas eu não estou aqui nessa mesa participando do evangelho. Eu estou pensando lá no dia de amanhã, como é que eu vou sair de casa, como é que eu vou enfrentar aquele trabalho, como é que eu vou encontrar com aquela pessoa. Não. Quando você sentar na mesa, ali é o seu lugar. O que você precisa fazer? Concentração, elevar o seu pensamento a Deus, buscar uma conexão com o seu mentor espiritual, com o seu orientador, com a espiritualidade superior. Por isso que no momento que você convida Jesus para dentro do seu lar, ele vai enviar um monte de espírito de luz para fazer aquele anel de segurança ali, para que esses mensageiros possam ajudar aquelas criaturas que vieram aprender junto com você. Porque os espíritos de ordem inferior, eles são trazidos para isso, para o aprendizado, tá? E finalizar com uma prece, dedicando aquele evangelho para as pessoas doentes, para os aflitos, para as pessoas que estão necessitando de ajuda, para os membros da sua família, para você, para todos aqueles que precisam desse auxílio. Então, hoje o nosso evangelho, né, está aqui pronto, preparado para que você do outro lado, quando vier assistir esse vídeo, possa implantar o seu evangelho com segurança, com equilíbrio, com responsabilidade. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Que os mensageiros de Deus seja a luz que você busca durante o seu evangelho no lar por todos os dias da sua vida. Até o nosso próximo encontro e fiquem na paz do Mestre Jesus.